Olha só, hoje a Elisângela está chegando aqui, a Elisângela é mãe de uma aluna, ela, às vezes, lá, seja bem-vindo, obrigada por você me mostrar seu rosto, é bom ver vocês. Os alunos ficam tudo com as câmeras fechadinhas, né? Mas Eu falo muito sobre isso com a Gabriele. é importante, sabe? Sim, Se é eles uma pudessem conexão ficar, direta, né? isso faz diferença para a gente, Sim, né? com Mas certeza. enfim, Dá importância à pessoa, né? você Você se vê que sente está bem, acolhido. conectado com você mesmo, de verdade. Né? Verdade. Mas tudo bem, mas fica à vontade. Se precisar fechar, não tem problema, não. Porque às vezes a gente está atarefada, tem uma coisa ou outra para resolver em casa, e aí as meninas mantêm muita câmera fechada por conta disso. Tá? Sim, obrigada. Mas Elisângela está chegando aqui hoje. Elisângela, esse grupo já tem uma boa trajetória de caminhada. Tá? Nós começamos um pouquinho, uma semana antes do isolamento. Meu Deus. Uma semana antes. Eu me lembro que a minha primeira reunião foi presencial, perto da pracinha de São Mateus, numa cafeteria que tem ali. Ai, E maravilhoso lá. na semana seguinte, ok, Vânia, sem problema. Na semana seguinte já começou, já teve o isolamento, e aí eu já tive que vir para a internet e fluiu. A gente, acho que talvez uma ou duas vezes que eu tive algum compromisso exatamente no dia que eu não pude estar aqui com as meninas, mas a gente está firme nesse projeto Bom, aí. Tem uns, eu acho que tem o quê? Tem 9 meses, não tem? Que a gente está de pandemia. sim, Eu acho que aproximado. são 9 meses, então é bacana. Vamos ver se a Janine vai entrar. Mas, enfim. Oi, Janine. Estava sentindo sua falta, menina. Que bom que você veio. E a gente veio caminhando e chegamos. A maioria das meninas que estão aqui, porque eu faço um trabalho, eu sou parceira de um mentor, que agora ele está até no Brasil, esses dias ele está no Brasil, acabou de chegar. E muitas das meninas aqui são da turma de mentoria dele, algumas fizeram mentoria junto comigo, enfim. E a gente veio caminhando devagar, e nos últimos tempos, o nosso conteúdo aqui, ele mudou, o Espírito Santo, ele falou, peraí, vai por aqui, tá? Então, na aula passada, depois eu vou te mandar o link de algumas aulas anteriores que vai te ajudar a se situar melhor dentro do que está acontecendo. Todas as aulas ficam gravadas no meu canal do YouTube, desde a primeira, estão todas gravadas lá. Tá? Você é realmente muito britânica, digamos assim. É muito. Como que eu vou te classificar? É muito organizada. Eu acho Mas isso tem que muito. ser, ué, eu gosto. Eu mostrei para as meninas outro dia, ó, o meu caderninho que eu planejo aula. Olha que coisa mais. Fofo, Entendeu? lindo, muito Todo, organizado, todo cheio de coisinha, eu gosto. direcionado. Isso é uma coisa que eu faço, Parabéns, eu gosto de fazer com muito amor. Então, na parabéns. semana passada, o Espírito Santo me trouxe, porque teve uma pessoa aqui do grupo, duas pessoas, que me fizeram algumas perguntas para quem está na trajetória cristã, muito básicas. E eu falei, gente, não era para as meninas terem esse tipo de dúvida mais. Então, o Espírito Santo falou, vamos falar dos fundamentos? Né? Tem uma passagem na Bíblia em que Paulo fala que ele não quer voltar às doutrinas básicas, né? Que já era para a gente estar se alimentando de um alimento sólido, mas às vezes a gente fica ainda agarrado no leite espiritual. Então, ele trouxe ao meu coração da gente trabalhar alguns fundamentos para que a gente possa chegar com o entendimento onde nós temos que chegar, tá? Então, na semana passada, o primeiro fundamento que a gente trabalhou foi sobre o entendimento de que nós somos seres triunos ou seres trinos, ou seja, somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Mas o que é esse espírito? O que é essa alma? O que é esse corpo? Tem pessoas que confundem alma com espírito, acham que é a mesma coisa. E aí nós vimos que o corpo, ele está ligado à questão dos 5 sentidos. Em primeiro lugar, quando eu penso em corpo, eu tenho que entender que eu percebo o universo, ele é o meu veículo de percepção do universo ao meu redor, né? Através dos meus 5 sentidos, através daquilo que eu vejo, do que eu ouço, que eu toco, que eu provo.
E, obviamente, nós temos toda a constituição do nosso corpo que nos movimenta, carregando esses 5 sentidos para onde a gente tiver que ir, para estar percebendo isso em vários lugares diferentes, né? A alma ela tem 3 faculdades: a mente ou o intelecto, o sentimento e a vontade. E o que faz parte da mente? O conhecimento, a memória, o raciocínio, a imaginação e a razão. Isso tudo está conectado com a alma. Isso tudo está conectado dentro da mente e conectado com a alma. É uma das faculdades da alma. Muitas vezes a gente acha que a alma está ligada às questões do espírito, mas não, a alma ela está ligada ao físico, ela faz parte do nosso corpo. Ela é a parte imaterial do nosso cérebro. Né? O cérebro tem a parte material dele, tem lá os seus neurônios, tem a massa encefálica, tudo isso. E a alma é a parte imaterial do nosso cérebro. Portanto, ela está associada ao nosso corpo. A alma, além do intelecto, tudo isso que eu falei está dentro do intelecto, ela também é onde ficam depositados os nossos sentimentos. E é interessante, outro dia eu ouvi alguém falando assim, eu achei um barato, que a gente, quando está ferido, a gente fala, você feriu os meus sentimentos. Não, você não feriu os sentimentos eles estão intactos. Você feriu a minha alma, onde os meus sentimentos ficam. Né? E a alma, quando ela está ferida, ela inflama. Ela inflama, ela adoece, ela dá febre. E aí, por isso que muitas pessoas ficam almáticas, ficam com a alma inflamada, ficam com a alma adoecida. E aí a gente precisa de cura interior. Né? É como se eu... Por isso que eu falo, as doenças psicossomáticas, claro, gente, Deus, Jesus, ele pode tudo o que ele vai entender. Jesus cura a depressão? Sim, Jesus cura a depressão. Jesus cura ansiedade? Jesus cura ansiedade. Cura síndrome? Jesus cura tudo, porque ele é o médico dos médicos. Mas as doenças da alma, elas também são curadas com medicação. Né? Você já pensou se não fosse? Deus é tão maravilhoso que ele deu uma opção de cura também para aqueles que não creem nele. Ah, quer dizer que se eu tomar remédio eu não creio em Deus? Não, não quer dizer nada. Quer dizer que, às vezes, a cura se manifesta sem auxílio de remédio, às vezes ela se manifesta com auxílio de remédio, dentro daquilo que Deus estabeleceu para cada um. Né? Eu gosto muito de trazer o entendimento da soberania de Deus sobre nossas vidas. Ele pode todas as coisas. Ele é o Criador, ele sabe o que ele vai fazer. Né? Eu, em sala de aula, eu sou soberana em sala de aula. Eu me lembro uma vez, eu tive um aluno, eu não dava... o menino não ia à aula. Não ia, simplesmente não ia. Eu dei média 8 para ele. Os meninos ficaram, que isso, professora? Mas você dá uma média 8 fulano? Eu falei, deixa eu te explicar como é que funciona o conceito da média. O aluno, ele entra no bimestre com 10 pontos de conceito. Dependendo das suas atitudes, ele perde o conceito no decorrer do bimestre. Então, se ele não traz material, ele perde ponto. Se ele não faz dever, ele perde ponto. Se ele atrapalha a aula, ele perde ponto. Um menino que não vai à aula, tem como ele perder ponto? Não tem. Porque ele, tá certo que ele nem sabe que ele tem que fazer dever, mas ele não atrapalha a aula. Ele não faz um monte de coisa que outros alunos estão fazendo. E ficou aquela discussão. Eu falei, você quer saber de uma coisa? A pontuação é minha, eu dou para o aluno do jeito que eu bem entender. Por quê? Porque eu sou soberana em sala de aula. Eu não posso ficar discutindo com os meus alunos como é que eu vou distribuir. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo distribuir os pontos dessa maneira? Não. Eu sou soberana. Em outros aspectos, eu quero ouvi-los. Gente, eu tenho uma proposta de um trabalho para a gente fazer. Pode ser em vídeo, pode ser em papel, pode ser escrito. O que vocês querem fazer? Vocês têm liberdade para escolher. Mas há coisas em que há uma soberania. Então, é a mesma coisa com Deus. Deus é soberano em todas as coisas nas nossas vidas. Só que há coisas dentro que, na soberania dele, há coisas que ele nos deu a decisão, a escolha. Então, ele te entrega, você põe um prato de comida na frente do seu filho. Ele já sabe comer. Comer ou deixar de comer, a escolha dele. Não é escolha minha, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz o almoço,
coloquei, chamei, arrumei a mesa, botei a criança na frente da mesa, talher, filho, pode comer. Eu não quero. A gente tenta, explica, mas se ele falar, eu não quero, não quero, não quero, ele não vai comer. Se ele tiver entendimento, ele vai obedecer. Se ele já tiver um pouquinho de... Agora, se é uma criança pirracenta, imatura, você pode fazer o que for, que a criança não vai comer. Não tem jeito. Então, Deus com a gente é a mesma coisa. Filhos maduros entendem a sabedoria dos pais e falam, ok, eu não quero comer, mas eu estou entendendo a razão que você está colocando para mim e eu vou te obedecer, pai, eu vou te obedecer, mãe. Isso é filho maduro. Filho pirracento. E tem crente pirracento, tem cristão pirracento, né? Tem cristão maduro e tem cristão pirracento. E, inclusive, Deus deu 2 nomes diferentes. Quando Deus se refere aos filhos na Bíblia, há momentos em que ele usa a palavra uios, que são os filhos maduros, e há momentos em que se usa a palavra teknon, que são os filhos imaturos. São 2 situações diferentes. Por exemplo, tem uma passagem que Paulo fala a respeito que o filho que é, vamos botar assim, que ainda não é maior de idade, o filho que ainda é imaturo, que ainda é criança, ele tem os mesmos direitos, é o filho que tem um tutor, é isso. Uma criança que tem um tutor sobre ela tem os mesmos direitos de um escravo. Ela só pode usufruir da riqueza, daquilo que foi dado a ela, depois que ela atingir uma determinada maturidade. Dentro na minha mochila do lado de fora, vê se... Procura na mochila verde, não vou saber outro lugar. Então, os filhos que são imaturos, eles têm acesso a determinados tipos de coisas. Os filhos que são maduros vão ter acesso a outros tipos de coisa. Aí, gente, eu viajei, né? Estava falando das faculdades do corpo, não sei por que eu fui parar no espírito, não, mas tá tudo certo. Então, a alma, ela tem o intelecto, o sentimento e a vontade. Gente, a vontade, eu falo que vontade e amor, para mim, são as 2 forças mais poderosas do universo. Então, por que você fez isso? A sua primeira resposta na sua mente tem que ser, porque me deu vontade. Ninguém faz nada sem vontade. Não tem jeito. Você escolhe, porque eu quis. Ah, minha mãe me obrigou. Não, a sua mãe não te obrigou. A sua mãe pode ter sido incisiva com você, pode ter colocado. Se você não fizer isso, você vai receber aquilo. E você fez uma opção. Mas ainda quando você diz que não escolheu, você fez uma escolha. Você escolheu não escolher. Não tem escapatória. Então, intelecto, sentimento e vontade. Tudo isso compõe a nossa alma. E o nosso espírito? Separado da alma. Nosso espírito, ele tem 2 faculdades. A fé, que é o que nos conecta a Deus, porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus, a gente está conectado com Deus, e a consciência, que é o assunto principal, que é o alvo principal de todo o nosso estudo. Desenvolver a consciência. Então, na aula anterior, nós falamos sobre isso. Estudando sobre os fundamentos, eu cheguei, na aula passada eu comecei a falar sobre isso, lá em João 10:30, no versículo, Jesus diz, o Pai e eu somos um. Então, naquele momento, Jesus quis dizer que ele, ali, enquanto homem, e Deus, enquanto espírito, eles eram um só. Tem gente que entende que Jesus, e isso não faz a menor diferença, isso não muda nada na nossa vida. Eu acho que a gente só precisa escolher uma opção. Então, tem gente que fala que Jesus, na Terra, ele era apenas humano. Mas há pessoas que entendem, e eu entendo da mesma forma, que Jesus, na Terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Algumas pessoas argumentam que se você juntar o 100% de Deus com 100% de homem, você vai ter um ser com 200% de atributos, de faculdades, e que isso não é possível. Só que nós estamos falando de Jesus. Eu não estou falando de um ser humano normal. Eu estou falando de Jesus. Então, na soberania, Deus pode todas as coisas.
Isso não muda nada, mas eu gosto dessa visão, eu gosto desse entendimento, e existem vários versículos bíblicos que respaldam esse entendimento, e é por isso que eu gosto de ficar com ele. Então, eu coloquei aqui, que crer ou não, se Jesus é ou não é 100% homem, 100% Deus, não muda a nossa perspectiva de salvação, isso não faz diferença. Mas nós precisamos entender que, assim como Jesus tinha uma dupla natureza, uma natureza humana e uma natureza divina, nós também temos uma dupla natureza, que é uma natureza carnal e uma natureza espiritual. É diferente da natureza de Jesus. Então, só pelo fato de Jesus ter uma natureza diferente da nossa, isso já me mostra que eu não posso medir aquilo que eu falo sobre 100% homem, 100% Deus, como se Jesus fosse um humano igualzinho a mim. Enquanto humano, ele experimentou das mesmas coisas que eu experimento, fato. Teve fome, teve sede, tem vários versículos aqui que eu posso te falar onde que Jesus foi. Te falo em cada um deles, tá tudo anotadinho aqui. Tá? Mas o fato é que, no meu entendimento, eu tanto tenho versículos que comprovam o quanto ele era humano e o quanto ele era divino. Tá? E por que eu preciso só entender isso? Na verdade, o meu alvo principal é falar sobre a dupla natureza humana. Porque entender da dupla natureza humana é fundamental e é imprescindível para que a gente possa desfrutar das coisas de Deus aqui na Terra. Porque se eu achar que eu tenho só uma natureza, por exemplo, eu posso me equivocar na forma como eu me relaciono com Deus. Então, olha, há pessoas que defendem que Jesus não poderia ser 100% homem, 100% Deus. Eu prefiro me lembrar que se trata de Deus e que ele é soberano em todas as coisas. E sem contar que Deus não me deve satisfação de nada, né? Ele faz o jeito dele e acabou, é com ele. Agora, importantíssimo, por outro lado, não estou falando que essas duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, que elas eram separadas, isoladas. Que existia um Jesus humano e um Jesus divino. Não. Era a mesma coisa. Uma estava amalgamada na outra. Era a coexistência de duas naturezas que se fundem e também não são separadas. Ao contrário, elas coexistem na pessoa do Logos. O que é Logos? Logos é a palavra grega, que nós entendemos como verbo ou como palavra. Jesus é a palavra. A gente para pensar. Eu não sei se vocês já viajaram nisso. Antes de tudo, Jesus era a palavra. Deus criou o mundo através da palavra. Significa que Deus criou o mundo através de Jesus. Então, ele era uma palavra, ele era um verbo, ele era uma voz, e ele se tornou humano. Você consegue? Eu não consigo imaginar o que é ser palavra. Eu consigo imaginar o que é ser humano, mas eu não consigo imaginar o que é Jesus sendo palavra. Não é completamente ilógico a gente pensar dessa maneira. Então, se Jesus, você acha que Jesus abriu mão da natureza divina dele para se tornar humano, não faz o menor sentido. Assim como nós não abrimos mão da nossa natureza carnal quando recebemos também uma natureza espiritual. É por isso que a carne milita, ou melhor, que o espírito milita contra a carne. Porque nós temos as duas naturezas dentro da gente. Ser a imagem e semelhança de Deus também está presente nesta visão. Assim como Jesus tinha uma dupla natureza, nós também temos uma dupla natureza. Só que quando eu olho, por exemplo, eu estava caminhando em falar sobre a dupla mentalidade, sobre a mentalidade humana e a mentalidade espiritual. Só que eu me dei conta que mentalidade não existe dupla mentalidade. Ou você tem uma mentalidade da carne, ou você tem a mente de Cristo. Que são coisas separadas, mas a gente vai chegar disso mais lá na frente. Então, olha, pela natureza divina, pela sua natureza divina, Jesus perdoou pecados. Lembra de passagens em que os mestres da lei falavam quem Jesus pensa que ele é? Peraí. Isso compreende que o unicismo, Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. É isso aí. 3 em 1. Então,
às vezes os mestres da lei falavam, quem, mais ou menos assim, né? Quem ele pensa que é para perdoar os pecados de alguém? Não é quem ele pensa, é quem ele sabia que ele era. Ou que ele é, na verdade, né? Jesus sempre soube que ele é Deus. Então, quando ele perdoa os pecados, ele só pode perdoar os pecados porque ele é Deus. Perdoou pecados, aceitou a adoração, aí você vai ter que ir lá em João 13:13 para ler. Quando eu li isso, eu falei, não é possível que Jesus aceitou a adoração. Fui lá, verifiquei e tá ok, tá? Exerceu poder sobre demônios, realizou milagres e sinais. Isso tudo tem a ver com a divindade de Jesus. Jesus realizou milagres, nós não realizamos milagres. Jesus realizou cura, nós não realizamos, nós somos veículos. Nós impomos as mãos, nós cremos no poder do Espírito Santo que habita em nós, e porque nós cremos pela nossa fé, nós podemos ligar aquela pessoa que precisa da cura, que precisa daquela bênção específica. A unção passa por nós e é derramada sobre a pessoa, e é a unção de Jesus que cura, não sou eu que curo. Mas quando era Jesus, era ele que curava. Era ele. Pensa, gente, a mulher do fluxo de sangue, a mulher tocou na beirada da roupa dele. Ah, lá chegou o gatinho. Oi, meu amor, tudo bem? Ah lá, que delícia. Então, pela sua natureza humana que Jesus assumiu. Isso é extremamente importante, esclarece muita coisa. Jesus não se tornou humano, Jesus assumiu uma natureza humana que passou a coexistir com a sua natureza espiritual. Pela sua natureza humana que assumiu, e não por ter se tornado humano, Jesus sentiu fome, teve sede, Jesus se cansou, Jesus chorou e Jesus morreu. Quando Jesus morre, é a natureza humana de Jesus que morre. A natureza espiritual de Jesus permanece. Há uma infinitude de outros aspectos para se aprofundar sobre esse assunto, mas o nosso propósito aqui é falar sobre a dupla natureza humana. Da mesma forma que o verbo é triuno, Pai, Filho e Espírito, e manifesta as duas naturezas, a divina e a humana, nós também somos triunos, corpo, alma e espírito. Então, Deus é triuno porque ele é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Né? E espírito. Nós somos triunos porque somos corpo, alma e espírito. Imagem e semelhança de Deus, e não igual a Deus, e não somos Deus. Mas temos a mesma estrutura de Deus. Jesus tinha a dupla natureza, a divina e a humana. Nós temos a dupla natureza, a carnal e a espiritual. Romanos 8:6. Anota pelo menos o versículo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente. Então, nós temos uma natureza humana e é possível que essa nossa natureza humana controle a nossa mente. A mente é faculdade da alma. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito, Romanos 8:6. Eu uso a versão da NVT, tá? Para mim, ela é a que mais me completa. Eu me identifico plenamente com essa versão NVT. Aqui, ó, já está trazendo mais uma aqui, a Vânia. Por isso nós temos dupla cidadania. Somos cidadãos do céu na terra. Né? Tem gente que tem dupla cidadania, sei lá, portuguesa e brasileira. Então ele pode habitar o Brasil e ele pode habitar Portugal. Tem gente que é italiano e brasileiro. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então,
primeira coisa aqui, nossa mente sempre está sendo controlada, ou pela natureza carnal, ou pela natureza espiritual. A nossa mente não fica vagando sem controle no cosmos, no mundo, na existência, não. Ela está o tempo todo, 24 horas por dia, sob um determinado controle. Ou o controle da carne, ou o controle da natureza carnal, ou o controle da nossa natureza espiritual. Pois a mentalidade da natureza humana, olha que interessante, a nossa natureza humana tem uma mentalidade. Ela tem um conjunto de pensamentos. A natureza humana, a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Espírito, faculdades do espírito, fé e consciência. Quando eu sou dominada pela minha natureza humana, eu sou dominada pelo conhecimento, pela memória, pelo raciocínio, pela imaginação, pela razão, pelo sentimento e pela minha vontade. Isso é estar sob o domínio da sua natureza humana. E o que é estar sob o domínio da sua natureza espiritual? É você estar consciente da sua natureza espiritual e você ser guiado pela fé. Porque nós que vivemos pela fé, não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Então é fundamental termos claros que temos as duas naturezas, e você viu que a natureza humana ela tem muito mais atributos do que a natureza espiritual. A natureza espiritual só tem dois, fé e consciência. A natureza humana, a alma tem um monte de atributos. Ela é forte. Quer dizer que a natureza do espírito é fraca? Não. Quer dizer simplesmente que ela é simples. Não é preciso nada mais do que consciência e fé para agradar a Deus. Por isso que você não precisa sentir arrepio na igreja na hora do louvor, na hora da bênção, na hora do não sei o quê. Por isso que você não precisa chorar porque as pessoas estão chorando. Porque tudo isso não está ligado ao seu espírito, está ligado à sua alma. Tem culto que você vai e ele te emociona, mas ele não te trata. Ele mexe com as suas emoções. Mas você continua na inconsciência daquilo que precisava para mudar. Nós, né, sei lá, que seja, né? Nós não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. Aleluia! Glória a Deus! Amém! E pula na cadeira, aí sai na esquina. Ah, meu Deus! Como é que eu vou pagar as contas amanhã? Minha carteira está vazia. Começa a declarar tudo aquilo que está vendo e não declara aquilo que crê. Então, é importante a gente ter essa consciência para a gente entender o que está acontecendo dentro da gente. Se está certo, eu descobri, então, depois disso que você falou. Paula, a questão da consciência, ela está diretamente associada ao presente. Nesse exato momento, todas nós estamos absolutamente conscientes do que está acontecendo nesta aula. Neste momento, o Espírito Santo está agindo. Eu orei antes da nossa reunião. Ele está presente aqui. Ele está presente, primeiro, porque ele habita dentro de cada uma de nós, então ele já é presente porque nós estamos aqui, então ele está. Mas ele também está presente sobre nós, trazendo esclarecimento e entendimento sobre nós o tempo inteiro. Mas por quê? Porque nós estamos aqui, conectadas com aquilo que está sendo falado, com aquilo que nós estamos ouvindo. Nesse exato momento, quem aqui está preocupada com dinheiro? Agora que eu falei, talvez você se lembre que você tem uma preocupação com dinheiro, que você tem uma conta para pagar na semana que vem e o dinheiro ainda não apareceu.
Mas até eu falar, você não estava pensando nessa conta. Se você está chateada com o marido, com o filho, com o patrão, até esse momento a gente não estava lembrando disso. Por quê? Porque os problemas, eles estão na nossa... Na verdade, os problemas, eles estão na nossa mente. E nesse momento aqui, e quando a gente já conversou a respeito da questão do falso eu, do verdadeiro eu, os problemas, eles são uma criação na mente do falso eu. Por quê? O meu espírito sabe que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não há problemas para o espírito. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Não, não há. Então não tem problema para o espírito. Onde estão os nossos problemas? Na nossa mente. Na nossa alma. Por que a gente fica preocupado? Porque é a nossa alma que está guiando a nossa vida. Ah, mas não dá. Então quer dizer então, que eu não vou fazer nada? Não. Quer dizer que você vai buscar estar consciente o máximo de tempo possível, porque numa hora dessa você fala, eu vou fazer isso. E aí você faz e o problema se resolve. Eu já falei, a Louise Hay é uma escritora, eu vou chamar de mentora, escritora norte-americana, que ela fala, eu não resolvo os meus problemas, eu mudo os meus pensamentos e os meus problemas se resolvem. Na verdade eu desconecto da minha mente e eu conecto no meu espírito. Eu fortaleço a minha natureza espiritual e enfraqueço a minha natureza humana, carnal. Para que no espírito eu receba a direção de Deus para solucionar o problema. Isso sempre acontece. O tempo inteiro Deus está com todas as saídas, com todas as chaves ali para a gente. Só que a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir. Por quê? Porque a gente está sendo guiado pela nossa natureza humana. Desconhecer ou ignorar que nós, cristãos, carregamos as duas naturezas, a humana... Deixa eu só ver se alguém no grupo falando alguma coisa. Rapidinho. Não. Desconhecer ou ignorar que nós, cristãos, carregamos duas naturezas, a humana e a espiritual, tem nos mantido paralisados em aspectos fundamentais de nossas vidas. A natureza que manifesta no homem é resultante dos seus nascimentos. Nós temos dois nascimentos. Nós temos um nascimento carnal e nós temos um nascimento espiritual. Jesus nos deu um novo nascimento. Jesus nos deu um novo coração. A nossa natureza humana tem um coração de pedra. A nossa natureza espiritual nos deu um coração de carne. Significa que a gente já falou em reuniões anteriores sobre a bondade. Nenhum ser humano é bom. Nenhum ser humano é bom, porque o ser humano sem a natureza espiritual, ele tem o coração de pedra, e o coração de pedra é mau. Por que somos bons? Porque Deus compartilhou conosco a sua bondade. Por que amamos? Porque Deus derramou sobre nós do teu amor. Então, aquilo que nós temos experimentado de coisas boas, nada vem de nós, tudo vem dele. É ele que deposita em nós. Só que é top, tudo em Deus é muito top. Assim como a gente, quando está fazendo musculação, na hora em que você está treinando, você está destruindo fibra muscular. É no descanso que o seu organismo recupera aquelas fibras e o organismo é inteligente. O que ele faz? Ele aumenta. Por isso a gente cresce, por isso aumenta a massa magra, a massa muscular. Porque o organismo, quando você está descansando, ele cura e ele... Deixa eu colocar um pouquinho a mais aqui, que é para prevenir a próxima lesão. Com Deus é da mesma forma. Ele nos deu uma porção de fé, ele derramou do seu amor sobre nós, ele nos deu misericórdia, bondade, para que nós possamos compartilhar com os outros. Então, eu só tenho misericórdia pelo meu irmão porque Deus primeiro me deu. Ele teve por mim e falou, eu tenho misericórdia por você e agora eu vou te dar misericórdia para você ter pelos seus irmãos.
Eu tenho amor por você, eu vou te dar amor para você amar os seus irmãos. E aí a gente tem a cara de pau de falar, mas eu não consigo amar o fulano. Não é com teu amor, é com o amor dele. Não tem nada a ver contigo, tem a ver com ele. Realmente, nós não conseguimos amar ninguém, nós não temos essa capacidade, porque o nosso coração é de pedra. Ah, não, mas eu conheço um monte de gente, Cissa, que nunca aceitou Jesus e que é bom. Gente que faz caridade, gente que pensa nos outros. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Infelizmente, o inimigo das nossas almas, ele também nos dá coisas para que a gente pense que está tudo certo. Vocês já assistiram o filme Deus Não Está Morto? Se não me engano, o 2. No filme 2, tem. É no 2 ou é no 1? É no 2. Aquela moça que é blogueira, ela é casada até com aquele cara que fez o Superman. Aquele bonito que fez o Superman. Ela é casada, o cara é totalmente empresário e tal, conectado nessas coisas. Aí tem um jantar, e nesse jantar ela diz para ele que está com câncer. Ele fala com ela assim: você não podia ter me dado essa notícia outra hora, não? Eu te trouxe aqui para a gente celebrar uma conquista da minha empresa e você vem me trazer uma notícia trágica dessa? Por que você não esperou a gente celebrar para poder falar sobre isso depois? É óbvio que eles se separam, né? Depois de uma dessas, você tá ficando doido. E ele tinha uma mãe que tinha tipo Alzheimer. Estava internada numa clínica, ele mantinha a mãe internada, e a mãe era cristã. Finalzinho do filme, ele vai visitar a mãe. E aí ele fala com a mãe. E depois eu vou pôr no vídeo, no grupo, a cena. Essa cena, ela é fantástica. Ele fala, mãe, a mãe dele tá lá, parada, olhando para o nada, completamente desconectada de tudo, totalmente ausente. Aí ele fala, mãe, você sempre foi uma pessoa boa, você sempre fez A, B, C, e agora olha para você, olha o que você tem. Você tá aí desligada do mundo, e eu, que nunca acreditei nisso, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Do nada, a mulher começa a falar assim, que o diabo, ele coloca a gente dentro de uma gaiola e deixa a porta aberta. E aí você sai, entra, com a sensação de que você tem liberdade. Mas um dia, ele fecha a porta. E você nunca mais pode sair de lá. Essa é a questão. Às vezes a gente acha que está tudo bem com a nossa vida, que está tudo certo, não tem problema. Está tudo maravilhoso. Está tudo certo. Só que de repente um dia você. E outra coisa, né, gente? A gente tem um olhar muito pro agora, no sentido para a nossa vida humana. Tem um. Eu vou colocar no grupo depois o vídeo, é fantástico. Tem um pregador americano. Nossa, como é que fugiu o nome dele? Eu vou lembrar. Eu tenho 2 livros dele. Ele faz uma palestra, ele pega uma corda, vou pegar o cabo do meu celular. Aí tem a pontinha aqui, né, do cabo de celular. Ele fala aqui: imagine uma corda que vai até a eternidade, tá? Aí ele pega a pontinha da corda, ela tá marcada de vermelho. Aí ele falou: a nossa vida na Terra é só isso aqui da corda. A nossa vida na eternidade é todo o mais da corda. Só que a maneira como nós vivemos aqui determina onde nós vamos passar todo o resto da eternidade. E às vezes a gente fica querendo se apegar a coisas e inventar desculpas e pretextos para justificar ações de algumas pessoas. Ah, não, mas o fulano é rico, mas ele tem aquilo, fulano não aceitou Jesus, mas ele tem esse tipo de vida. Cara, nós estamos falando simplesmente de, no máximo, 100 anos de vida. Biblicamente falando, no máximo 140. É o máximo que um ser humano vai viver, é 140 anos. Eu não conheço ninguém que chegou aos 140. Nunca ouvi nem falar. 100, 105 eu já ouvi falar. Mas no máximo é 110, 120 que cheguemos aos 140. E estamos falando de eternidade. Ah lá, a Bisa da Janine, 120, olha só. Então já chegamos aos 120 aí com alguém conhecido.
Mas o máximo que vamos chegar, está na Bíblia, é 140 anos. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu que essa seria a idade máxima, o máximo de tempo de permanência do ser humano na face da Terra. Então, às vezes, a gente fica querendo se apegar a algumas coisas para justificar algumas fraquezas nossas aqui na Terra, mas a gente tem que olhar para a eternidade. Você quer ver uma delas? O tal do dízimo e oferta. Ah, não, dízimo é do Antigo Testamento. Filho, você quer pensar isso? Pensa. Eu não discuto com as pessoas sobre dízimo e oferta. Ah, porque é um absurdo. Você acha? Tá bom, ok. Eu não discuto. Não, Cissa, hoje em dia está errado. Na nova aliança, na nova dispensação, né, cheio de nome técnico, cheio de nome dos seminários bíblicos para falar. Na nova dispensação, na dispensação da graça, não existe mais dízimo. Tá bom, então não dizima. Tá tudo certo. Só que eu não dizimo para hoje, eu dizimo para a eternidade. Eu não oferto para hoje, eu oferto para a eternidade. Não é o que eu estou dizimando aqui hoje que vai fazer diferença. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje vai multiplicar, porque a colheita é sempre, o fruto é sempre maior que a semente. Você pega uma semente de maçã, ela vira um pé de maçã inteirinho, multiplica as maçãs cheias de semente dentro de novo. Então, o fruto é sempre maior que a semente. Então, o que eu estou semeando hoje de dízimo e oferta, o que eu vou colher na eternidade como fruto é infinitamente maior. Então, eu não discuto com as pessoas sobre isso. Assim como eu não discuto sobre se Jesus era ou não era 100%. Tá tudo certo. Encontre o seu respaldo bíblico e caminhe com ele. Não caminhe com o meu, caminhe com o que você vai encontrar. Gente, presta muita atenção nisso, com muito cuidado. Quem peca em nós? Quando eu fiz um seminário bíblico, uma das primeiras coisas que eles nos ensinaram é que nós não podemos. Jesus nos justificou. Eu não posso ser justo e pecador ao mesmo tempo. Faz algum sentido. Mas esse sentido ele tem que ser revisto pelo seguinte: pecador é aquele que peca constantemente, inconstante pecado. Eu posso não ser um pecador de carteirinha, uma pecadora de carteirinha, mas eu peco. Tem dia que eu peco em pensamento a respeito do meu marido. Pequei, e aí? Jesus fala, né, que lá no Antigo Testamento era não cobiçais a mulher do próximo. Jesus falou, olhou para a mulher do próximo, já pecou. E aí? Passou um homem bonito na rua, olhou, teve algum interesse. Nossa, que homem bonito. Pecou. Você pode até, nossa, perdão, Senhor, me perdoa, eu não queria ter pensado. Pecou, sinto muito. Então, isso acontece no nosso cotidiano. Agora, a gente não precisa se alegrar no pecado. A gente não precisa ter prazer em pecar, porque tem pessoas que têm prazer em pecar. Aí é completamente diferente, tá? Agora, qual é a nossa natureza que peca? Vamos botar assim, qual é o coração bom? O de carne ou de pedra? Onde tem bondade? No coração de carne ou no coração de pedra? No de carne. O coração de pedra não tem bondade. O coração de pedra pertence à natureza humana. O coração de carne pertence à natureza espiritual. Se a nossa natureza espiritual é o próprio Espírito Santo em nós, o seu espírito peca? Não. A sua natureza espiritual peca? Não. A sua natureza carnal peca. O que é natureza carnal? Sentimentos, razão, intelecto, imaginação. É isso que nos conduz ao pecado. Agora, beleza, Cissa, amei isso que você falou. Quer dizer, então, que tá de boa. Eu falo assim, não, quem pecou foi a minha natureza carnal, a minha natureza espiritual não pecou. E eu sou espírito, então tá tudo certo. Não se iluda. É extremamente importante que você entenda que é a sua natureza carnal que peca, para você enfraquecê-la e pecar cada vez menos.
Mas o pecado é responsabilidade de cada um de nós. Porque o tempo inteiro a nossa mente está sendo controlada pelo espírito, pela natureza espiritual ou pela natureza carnal. Se eu estou pecando, é porque a minha natureza espiritual está fraca e a minha natureza carnal está forte. Eu preciso inverter isso daí. Não é nem equilibrar, não, que se equilibrar ainda está ruim. Eu preciso fortalecer a minha natureza espiritual e enfraquecer a minha natureza carnal. O pecado é a ação exclusiva da natureza carnal. Isso está em Mateus 7, 21, 22. Eu acho que vale até a pena eu ler. Não. Mateus, será que eu anotei errado? Peraí. Marcos. Eu sempre confundo Mateus com Marcos. Marcos 7, 21. Pois de dentro do coração da pessoa humana, do seu coração de pedra, vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Então, é o que vem de dentro do coração da pessoa. O que vem de dentro do coração de pedra. O que vem da sua natureza carnal. E não da sua natureza espiritual. Então, a nossa libertação dos pecados está no nosso exercício diário, horário, minutário, secundário, da gente estar sempre fortalecendo a nossa natureza espiritual e enfraquecendo a natureza carnal. O pecado é a ação exclusiva da natureza carnal, de igual forma. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso? O fruto do Espírito. É o fruto da natureza espiritual disponibilizada por Jesus para nós. Então, a partir do momento em que nós desenvolvemos a nossa natureza espiritual, nós temos à nossa disposição amor, então nós podemos amar, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são, e isso só é produzido pelo Espírito. Assim como o pecado só é produzido pela natureza carnal, o fruto do Espírito ele é gerado na nossa natureza espiritual. Não tem como, vamos simplificar, não tem como uma pessoa que não aceitou Jesus frutificar no fruto do Espírito. Ah, não, mas eu não aceitei Jesus e eu amo fulano, fulano e fulano. Com a medida de amor que você tem, que você pensa, aquilo que você pensa que é amor. Mas na medida de amor de Deus, sabe por quê? O amor de Deus é o amor que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. A partir do versículo 4. Vê se uma pessoa que não tem Jesus no coração pode amar desse jeito. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Uma pessoa que não tem Jesus no coração consegue amar dessa forma? Não consegue. Esse aqui é o amor de Deus. Esse aqui foi o amor que ele derramou
sobre nós. Gente, a gente fala que ama chocolate, que ama cachorro. Eu amo meu cachorro, eu amo meu gato, eu amo sorvete com pipoca. A gente ama uma quantidade de coisa com esse nosso amor raso, não com esse amor de Deus. As coisas, as faculdades da nossa alma, elas não são nem de longe semelhantes àquilo que Deus colocou no nosso coração. Infelizmente, o pecado fez uma bagunça nisso tudo. E ainda que tenhamos recebido um novo espírito, a nossa natureza carnal ainda continua em nós. Então, só na glória a gente vai amar de verdade. Só na glória a gente vai ser bom de verdade. Porque lá não terá mais natureza carnal. Lá será somente natureza espiritual. Por isso as pessoas precisam entender que não dá para reformar a velha natureza carnal. Ficar parecido com um cristão. Tem gente que parece cristão, mas não é. Tem gente que parece pastor, mas não é. Tem gente que parece padre, irmã de caridade, mas não é. Tem gente que parece professor, mas não é. Tem gente que parece mãe, mas não é. Então não adianta. Se você tratar somente a sua natureza carnal, não há transformação só na natureza carnal, não tem como. A natureza espiritual que nos foi dada em nosso novo nascimento em Jesus não é ativada em nós com obras da carne. Ao contrário, precisamos matar a nossa natureza carnal. Então, eu vou fazer infinito. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Qualquer coisa que eu penso, não, eu saco do amor de Deus. Ele é, não saca, não tem nada a ver. Ele é potencialmente, infinitamente, completamente diferente disso que você está imaginando que é. Agora, a gente tem que ter a consciência disso. Eu tenho que saber, pelo menos, que esse amor que a maioria das pessoas fala que tem, e às vezes até a gente, não é o amor de Deus. Sabe quanto que a gente exerce o amor de Deus? É terrível. Cara, Deus faz umas coisas com a gente top demais. Sabe quando você não suporta mais uma pessoa e mesmo não suportando, você fala, eu vou dar só mais uma chance. É o amor de Deus ativando dentro de você. E aí o mundo vem e diz, bobona. Ah lá, o marido dela é uma peste. Faz isso, faz aquilo, e ela vive perdoando, ela vive dando uma nova chance. Gente, o mundo não sabe de nada a respeito do amor de Deus. O amor de Deus é loucura para o homem. Não estou incentivando ninguém a desenvolver relacionamentos tóxicos, tá? Cada um tem seu entendimento. Não tenho nada contra. Nunca vou estimular, mas nunca vou condenar uma pessoa que se divorcia porque tem um relacionamento tóxico, porque tem uma pessoa ali dentro de casa que suga tudo que aquela pessoa tem, que é violenta, que trata mal, que bate, que surra os filhos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando às vezes a gente fala, cara, tô de saco cheio. Não aguento mais essa mania do fulano. E aí você fica, a sua vontade, a hora que ele sai para fazer alguma coisa, a sua vontade, aí no guarda-roupa, enfiar as roupas dele tudo dentro da mala e botar do lado de fora da porta e trancar a porta. Mas você não faz. Esse é o momento que o amor de Deus é ativado em nós. Aí a pessoa volta e você está de cara amarrada, você quer dar um murro na cara da pessoa. Mas de repente, quando você viu, acontecer uma situação e vocês dois sorriram. Foi o amor de Deus em você que te fez sorrir de novo. Não foi a pessoa. É você e ele. É aqui, ó. Não é você e ele, é você e ele, lá em cima. Ao contrário, precisamos matar nossa natureza carnal todos os dias, deixá-la minguar sem alimento, para que a natureza espiritual seja viva em nós. Vamos entender melhor sobre isso? Gênesis 25, 23. O versículo mais profético que eu já li na minha vida sobre a nossa dupla natureza. No versículo anterior, Raquel
que estava grávida, né, de Esaú e Jacó, pergunta para Deus. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Interessante, os bebês lutavam. Nossa, e a gente falou hoje que o espírito luta contra a carne. Por isso, por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. E no versículo 23, o Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. O que isso tem a ver com a nossa dupla natureza? É só você ler o versículo assim. As duas naturezas dentro de você se tornarão duas nações. Uma pode ser o império das trevas, a outra pode ser o reino de luz. Desde o começo, elas são rivais. Uma nação será mais forte que a outra. Uma natureza será mais forte que a outra. E a natureza mais velha, a humana, a carnal, servirá à natureza mais nova, a que veio de Cristo. Esse versículo ele é profundamente profético quanto a isso. As duas naturezas humanas, bem como vimos nas duas naturezas de Jesus, não podem ser vistas como dois corpos materiais, como os dois irmãos gêmeos. Ok, Débora, sem problema, amor. Então, quando eu falo das duas naturezas, não quer dizer que são duas coisas separadas, a gente já falou disso. São duas coisas misturadas, amalgamadas. Não é como se a gente tivesse dentro da gente o médico e o monstro, lembra? Do Dr. Jekyll e do Dr. Hyde, que passa no cinema, né? Quando era o Dr. Jekyll, o cara era um monstro. E quando era o Dr. Hyde, ele era bonzinho. Não, não é isso. Não são dois seres que habitam dentro da gente. Nós não estamos... deixa eu ler tudo que eu escrevi aqui. Não se engane, você não carrega o médico e o monstro, um Dr. Jekyll e um Dr. Hyde, que agem de forma independente. Nós não estamos isentos das responsabilidades das ações provocadas pela nossa natureza carnal. Fica muito atento a isso. Não tem desculpa, não tem nada que você possa, um versículo que você possa usar como desculpa para se justificar dos erros, dos pecados, dos equívocos da sua natureza carnal. Se ela ainda está errando e se equivocando, é porque a gente não está alimentando a nossa natureza espiritual devidamente. O que temos estudado a respeito da consciência é, na verdade, a sua natureza espiritual. As vozes sobre as quais temos falado advêm das duas naturezas que coexistem em nós. Falamos da voz do espírito, ou da voz do eu essencial, do verdadeiro eu, e falamos da voz do eu conceitual, do falso eu. Em aulas passadas nós falamos sobre isso. Qual é a voz do falso eu? Qual é a voz da natureza carnal? Lembra, a natureza carnal tem um coração de pedra. Coração de pedra, o que ele faz? Fala mal de todo mundo, acusa todo mundo, aponta todo mundo, denigre a imagem de todo mundo, porque ele é de pedra. Não tem escapatória. Então, e faz isso com a gente mesmo, que é pior, né? A gente dá voz a esse coração carnal, aquilo que ele fala do homem, ele fala da gente também. Você não presta, você não sabe escolher ninguém para relacionamento, você não sabe fazer nada na vida, você vai dar errado em tudo na vida. Romanos 7, 17, 18. Romanos 7, 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. É bíblico, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quem nunca passou por isso? Querer fazer o que é certo e não conseguir. Por que a gente não consegue? Porque a natureza carnal está mais forte.
Porque as emoções, os sentimentos, a vontade, a razão está mais forte que o espírito. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Romanos 7,17 nos garante que no novo nascimento, embora o pecado permaneça na carne, o coração é templo do Espírito Santo. Lembrando que a carne envolve tudo que não é do espírito, ou seja, o corpo e a alma. Então, nós podemos pecar com o nosso corpo? Podemos. Quando a gente pega uma arma e atira contra uma pessoa. É o meu corpo que está pecando. Mas eu também posso pecar com a minha alma, quando eu falo mal de alguém. Quando eu critico alguém. Isso, eu estou pecando com a minha alma, porque a palavra fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Então, de uma mesma boca, exatamente, é a comunhão. Primeiro, que para mim, tá? Vou falar da minha trajetória, como que essas coisas foram mudando na minha vida. Assim, o que Deus mais fala poderosamente comigo é nos louvores. Então, eu escuto muito louvor. Eu venci o medo, gente. Acabei com o medo na minha vida ouvindo louvor. Tem um louvor do Morada, que se chama É Tudo Sobre Você, que tem lá o trechinho que ele fala, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, siga em meu lugar. Né? Me faz entender que a tempestade é você. Toda vez que eu sinto que tem alguma coisa me amedrontando, eu começo, então me tira o medo. E se eu puder, eu canto alto, se eu não puder, eu canto na mente, não importa. Então, uma das coisas em que Deus fala poderosamente comigo é nos louvores. Depois dos louvores, palavra. Aí a gente entra naquele dilema que todo cristão passa. Eu não entendo o que está escrito. E para isso, eu resolvi a nossa questão, e a gente começou a falar disso na outra aula, então eu vou pular o que eu ia falar e a gente vai para isso, tá? Exercício que a gente precisa fazer. No meu livro eu coloco esse exercício. O que a gente tem que fazer? Você vai pegar um versículo bíblico. Vamos pegar esse aqui, ó, que a gente acabou de ler. Mas eu sei que o que faço é errado. Não. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Vou botar no chat. Ele é curtinho. Portanto, não sou eu que... Não sou eu quem faz o pecado. Não, quem faz o errado. Tá. Não sou eu quem faz o errado, mas o pecado que habita em mim. Muito bem. O que eu tenho que olhar ali? Primeiro, eu não enviei, né? Peraí. Agora é praticamente aula de português, tá? O que eu tenho que olhar? Não sou eu quem faz o errado, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado habita em mim. O pecado que habita em mim me conduz ao erro. Aí eu vou e escrevo. O que eu entendi disso aqui? O pecado que habita em mim me conduz ao erro. Aí eu começo a fazer pergunta: como é que o pecado habita em mim? Não, o pecado habita em mim desde o pecado original. Já entendi essa parada. Se é alguma coisa que você já sabe, eu já sei como que o pecado habita em mim. Beleza, esse versículo aqui eu já entendi. Vou para o próximo. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Então, em minha natureza humana, a minha natureza é humana. Mas se tem um adjetivo falando que essa natureza é humana, é porque existe uma outra natureza que não é minha e que também não é humana. De quem é essa natureza? A natureza de Deus. Que tipo de natureza é a natureza de Deus? A natureza espiritual. Ou a natureza de Jesus, fica mais fácil de entender aqui de Jesus.
Então, quando eu olho e vejo, né, que eu tenho uma natureza, existe uma natureza que é humana e existe uma que não é. Então, é a natureza espiritual. A minha é humana. O que é a minha natureza humana? Eu não tenho certeza, mas está dizendo aqui que não tem nada de bom nela. Então, vai anotando essas coisas. Aquilo que você pensa, isso, gente, é para qualquer livro que você lê, e principalmente para a Bíblia. Marque, anote, mas o fundamental é você escrever o que você entendeu. E se tiver, Paula, que meditar só nesses 2 versículos o dia inteiro, que seja somente os 2 versículos o dia inteiro. Outro dia, eu não sei nem se eu postei no grupo, eu não vou esquecer isso mais, Salmo 146. Cissa, posso dar uma palavrinha? Claro, a hora que você quiser. E por que me veio, né, quando você falou, não só com a palavra, mas em qualquer livro. Na hora, veio assim, as pessoas não fazem esse tipo de exercício, como você acabou de falar, e eu me coloco no meio, então, vou colocar na primeira pessoa, eu não faço esse exercício, porque me dá trabalho, eu não faço esse exercício, porque eu coloco tudo na frente, a minha procrastinação, a minha vontade de dormir mais, e vou colocando serviços de casa, serviços e outras, e eu falo, não tive tempo. E aí entra a vitimização, não é que você tanto fala sobre vitimismo. Seria Exatamente. isso? Exatamente. Só que uma outra forma que a gente tem de despertar a consciência é através daquilo que a gente fala. Você agora falou 2 coisas inconscientes. A minha procrastinação, a minha vitimização. Isso não Não é meu. Não isso, é seu. porque Jesus não é isso. Você está roubando dos outros. Entendi. Você está roubando a procrastinação. Agora eu entendi. Então, ou seja, eu estou colocando para mim, quando vai vir algo que eu vou falar que não é igual a Jesus, então não é, porque não é minha natureza. Então não fala. Então não fala. E Cissa, falei, fala, eu cancelo essas palavras em nome de Jesus. Amém. Uau! Olha só que delícia, que coisa boa. Gente, escuta isso aqui. Salmo 147, versículo 13. Pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz a sua fome, com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Quando eu li isso, ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz, eu falo, gente, como é que eu tenho a cara de pau de falar que Deus está demorando a atender os meus pedidos? E as suas ordens ao mundo. A palavra diz que os anjos do Senhor trabalham a nosso favor. Eu vou a Deus e falo, Senhor, dá ordem aos teus anjos em meu favor. Aqui diz que ele dá e que a palavra ainda corre veloz. A palavra que ele libera no céu corre veloz para nos alcançar. Só que aí esbarra em um pequeno detalhe, eu já dei esse exemplo aqui. Eu já falei com vocês. Se eu mandar a Paula, vou te dar de presente uma faxina completa na sua casa. Vai bater na porta da tua casa agora uma moça, oi, a Cissa me mandou vir aqui para fazer uma faxina completa na sua casa. A Paula vai ficar muito feliz. Só que quando a moça for começar a faxina, ela vai perguntar, cadê os produtos de limpeza? A Paula vai falar, não tem. O que essa moça vai poder fazer na casa dela? Nada. Não adianta Deus dar ordem aos anjos, não adianta os anjos trabalharem a nosso favor, se quando eles vierem para fazer a obra que a gente está pedindo, a gente não tiver material para passar para eles. E qual é o material que eu tenho que entregar para os anjos trabalharem a meu favor? Palavra, fé,
declaração da Bíblia na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Agora, se o que sai da minha boca é reclamação, é xingamento, é palavrão, é não sei mais o quê, quando o anjo chegar para trabalhar, vai falar, mas eu não consigo fazer nada com isso aí, não. Isso aí, eu não trabalho com esse tipo de material vagabundo. A minha obra é obra de primeira qualidade. Eu não compro material de terceira, eu não uso material de terceira para fazer a minha obra. Então, então eu tenho que estar preparado o tempo inteiro? Não, você tem que crer que o tempo inteiro, 24 horas por dia, os anjos estão trabalhando a seu favor. O tempo inteiro. Então, o tempo inteiro você tem que estar gerando material para eles trabalharem. Então, quando a Paula falou, né? Gente, quem aqui? Morgana. Oi, Cissa. Oi, voltei. Isso acontece de vez em quando. Quantos livros, Morgana, você já marcou com marca-texto e já escreveu alguma coisa a respeito deles, do seu entendimento? Ah, mais de 10 livros. Pois é. Então, se a gente não tem preguiça em fazer isso com os livros, né, para a gente ter um mindset X, Y, Z, por que a gente tem preguiça de fazer isso com a Bíblia? Na Bíblia também, está toda marcada. Não tenho dúvida disso. Mas tem muita gente que faz isso com o livro, mas não faz isso com a Bíblia. Porque diz que não entende a Bíblia. Não entende porque não faz isso. A maioria desses livros, gente, a gente também não conhecia quando começou a ler. A gente também não entendia patavina nenhuma disso. Eu, no início da mentoria, quando eu ainda ouvia o Pablo, por exemplo, eu olhava no Google o que era mindset, o que era network. Eu olhava, eu queria saber o que era isso. Eu via o cara falando, eu não entendia nada. Eu pegava livros para ler, eu não entendia nada. O que eu fazia? Ia pesquisar. Por que eu não posso fazer a mesma coisa com a palavra de Deus? Jesus disse: vocês erram porque não examinam as Escrituras. Isso é examinar as Escrituras. É ler, é marcar, é copiar, é pesquisar. Tudo isso que eu anoto aqui, isso me dá uma trabalheira danada, porque tem pesquisa envolvida nisso. Tem livro, eu tenho 1, 2, 3, 4 livros aqui em cima da mesa, que é das aulas que eu tenho preparado agora. O lance do... Cadê? Tá aqui, ó. Falso eu e verdadeiro eu, tá aqui, ó. O poder do agora. Tá tudo aqui. Só que eu só li... Ó, isso aqui. Só li isso aqui do livro, não consegui dar continuidade, porque toda vez que eu vou continuar, o Espírito Santo vem e me conduz em outra direção. Eu leio um parágrafo. Quando eu vou anotar, isso aqui, essas aulas aconteceram por causa disso.
Eu anotei um parágrafo do livro, e aí o Espírito Santo me deu isso aqui, ó. 6 folhas de anotação. Eu vou me importar? Eu não me importo. Então, que tipo de coisa que eu posso fazer para desenvolver a minha natureza espiritual? Primeira delas, contato com a Bíblia. Não como um livro. Mas entenda que a Bíblia é o próprio Jesus. Pega a tua Bíblia e fala: oi, Jesus, vim conversar com você. Jesus, antes de ler a Bíblia, fala: Jesus, eu estou tão assim, está me faltando tanto isso. Eu sei, Jesus, que tem muita coisa da carne aqui ainda, né? Você viu, a Cissa falou os negócios lá. Eu sei que deve ser minha natureza carnal, que está muito, ou se não for, tá... Conversa com Jesus. Fala com ele. Fala: Jesus, mas eu não estou nem aí para aquilo que a Cissa ensina, para aquilo que o Felipe ensina, mas eu estou muito interessada naquilo que você tem para me ensinar hoje. Por favor, Jesus. Pode falar, Ô, Paulinha. Cissa, aquilo que você falou, né? Que quando eu falei algo que não é minha natureza. E aí você disse, né, que era para eu cancelar essas mentiras agora, eu cancelo em nome de Jesus. Por exemplo, essa fala. Como é que eu tenho esse entendimento dessa fala? Entendeu? De qual? Você disse assim, de quando eu falo algo que não é minha natureza e que está vindo, que são coisas que eu peguei. E aí você disse, eu cancelo essas mentiras agora em nome de Jesus. Essa fala que você falou, isso, como que Okay. eu cheguei agora, sou cristã, não entendo nada, não vivi nada, isso, eu já ouvi isso na igreja, já, né? Mas só para eu poder entender como é que eu tenho essa sabedoria dessa fala, por exemplo. Até de repreender alguma coisa, ou de orar. Aonde está esse entendimento? Na palavra? Na palavra. No contato com a palavra. Ensina exatamente. Tá, fala. Por exemplo, a questão quando você fala. E aí também vem do nosso espírito, do Espírito Santo, ele vem trazendo. E aí eu falei assim, mas como é que eu vou saber se isso não é da minha cabeça, se não sou eu que estou inventando moda, ou se não é, ou se é do Espírito Santo? Uhum. Quando a gente fala que é da minha cabeça, eu estou dizendo que é da minha mente, eu estou dizendo que é do meu eu conceitual, eu estou dizendo que é do meu falso eu. Então, como é que eu sei se o que eu estou pensando é do falso eu ou é do verdadeiro eu? É do eu conceitual ou do eu essencial? Pelo tipo de coisa que fala. A fala mentirosa, a gente já falou disso antes, ela critica, ela aponta, ela delata, ela julga, ela condena. A minha procrastinação. O que está por trás dessa fala? Você é procrastinadora. Condenação. Estou me condenando. Condenação. Acabou. Uhum. Condenação. Não existe mais condenação sobre você. Por que eu preciso conhecer a Bíblia? Porque a Bíblia me diz, não existe mais condenação sobre você. Então eu tenho que pegar aquilo que a minha mente pensa, fala, o meu falso eu, seja lá o que for. Eu ouvi alguém na televisão, eu ouvi na igreja um irmão do meu lado, o pastor, seja lá quem for, falou uma coisa que aquilo, sabe, meio que te magoou na hora, te entristeceu na hora. Vai para o Google, tá? Se o assunto por exemplo, sei lá, inteligência. Eu tenho um papel que está escrito: inteligência é um presente de Deus para a humanidade. A sabedoria precisa ser adquirida e alcançada. Isso ali está escrito, pregado aqui na minha frente. Então, deixa eu ver se isso que a Cissa falou é besteira. Inteligência é um presente de Deus para a humanidade. Então, digito exatamente isso. Vou lá no Google. Inteligência é um presente de Deus para a humanidade. Versículo. Eu escrevo o tema e eu escrevo na frente a palavra versículo.
Versículos de inteligência, Bíblia. Vamos ver. O temor do Senhor é o princípio da... Aqui não está falando de sabedoria ainda. Olha, ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Então, o bom senso e o conhecimento, Deus pode me ensinar. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento. A fé, Deus já me deu. Eu preciso acrescentar à fé a virtude, e eu preciso acrescentar à virtude o conhecimento. Se a outra parte diz, a sabedoria precisa ser adquirida, alcançada. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Aí você vai me dizer, mas Cissa, eu oro e peço sabedoria. Eu publiquei outro dia, até hoje, até vou aproveitar e falar com vocês, hoje às 7 horas da noite, eu vou postar lá no grupo, o meu pastor vai fazer uma live sobre sabedoria. Na semana passada, a pastora Ivanete teve um problema renal, a gente teve que adiar a live. Nós fizemos 4 postagens sobre sabedoria, falando que a sabedoria habita com a prudência, a sabedoria habita no silêncio, a sabedoria habita entre os conselhos. Então, aqui está falando que Deus me dá a sabedoria, mas tem um outro versículo que diz que eu devo buscar a sabedoria. Ok, Deus me dá, mas eu tenho que buscar em algum lugar. Onde que ela está? Na prudência, no silêncio e nos conselhos. Significa que se eu for um doido descabeçado, eu nunca vou achar sabedoria. Significa que se eu for uma pessoa que fala pelos cotovelos, eu não vou encontrar sabedoria. Significa que se eu for uma pessoa que eu não gosto de receber conselho, eu não vou encontrar a sabedoria. É de ficar quebrando cabeça. O que significa a sabedoria habita nos conselhos? Coloca lá. O que significa a sabedoria habita nos conselhos? E óbvio, Paula, pergunte a pessoas também. Você não precisa fazer tudo isso sozinha, porque Deus gosta que a gente compartilhe com as outras pessoas. Deus gosta de comunhão. Pergunte a outras pessoas. Esse versículo aqui, eu entendi isso, faz sentido? Não pergunta para a pessoa, o que você me... Eu não consigo entender. Tenta entender primeiro. Nem que seja 2 ou 3 palavras. Aí depois, olha só, fulano, eu estava lendo isso aqui, uma pessoa que você sabe que tem entendimento, não vai pedir para qualquer um. Mas eu estava lendo isso aqui, eu entendi isso. Faz sentido? Estou no caminho certo? E isso vai te dando segurança. Aos poucos. Você acha que eu também entendia que... Hoje mesmo eu mandei um recado para uma amiga minha e eu falei com ela, Kate, preciso de ajuda. Por quê? Porque eu tive um entendimento de que a natureza espiritual, ela só existe para quem aceita Jesus. Porque a natureza espiritual, ela é o novo nascimento, e o novo nascimento é através de Jesus. Significa que quem ainda não entregou sua vida para Jesus só tem a natureza carnal dominando a sua mente. E o versículo que a gente leu lá no início diz que aquele que tem a sua mente controlada pela natureza carnal resulta em morte. Olha a gravidade disso. E olha como é importante eu ter conhecimento disso. Como que eu tenho conhecimento disso? Metendo a cara em Bíblia, na internet. Fez sentido isso aqui não fez muito sentido. Procuro lá, tal assunto, versículo, e vou comparando. Tem dia que não dá para, o entendimento não chega na hora. Tem coisa que eu falo, Espírito Santo, não entendi ainda, tá? Não sei o que está acontecendo aqui, não estou entendendo direito. Me revela. Passa 1, 2 dias, teve um dia que eu sonhei uma parede de tijolo, um cartaz pregado na parede, escrito assim, leia Mateus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acordei, abri a Bíblia ali, era a resposta de um versículo que eu não estava conseguindo entender.
Então, essas coisas vão acontecendo. Acontecem, mas a Cissa é X, é Y. Não, gente, não. Eu sei que a Paula, em especial, ela tem falado comigo, Cissa, nossa, eu vejo tanto Espírito Santo, eu vejo tanto isso, eu vejo tanto aquilo. São seus olhos. Nos seus olhos, você consegue enxergar a manifestação do Espírito Santo. Não quer dizer que seja em mim. Eu estou aqui para servir. Eu peço ao Espírito Santo que ele fale através de mim. Mas vocês também precisam saber, Espírito Santo, eu quero que você fale comigo através da aula com a Cissa. Eu não quero acreditar em tudo aquilo que a Cissa fala, porque a Cissa pode falar besteira, porque ela é humana. Mas o Espírito Santo não fala bobagem. E como é que você sabe se o que eu te falei é uma besteira ou não? Na hora. Na hora eu falei, Espírito Santo, como é que eu vou saber que você tá... Por exemplo, sabe quando eu falei com você ali, que você falou, eu entendi, que você se alegrou? Pode confiar. A tua alegria, o Espírito Santo se alegrou dentro de você quando você entendeu. Mas eu tenho certeza que tem coisa que eu falo que você faz assim, será? Eu acho que não. Então tem coisa aí dentro. Claro, tem coisas que a gente rejeita e tá tudo certo, tem que rejeitar mesmo. Mas aí o que eu faço? Eu falo, Espírito Santo, fulano falou isso assim, assim, hoje. Por exemplo, teve uma pessoa uma vez que disse para mim que sabe onde que fala de dinossauro na Bíblia. Só rindo. Só rindo. Primeira coisa que eu falo, para que dinossauro vai fazer diferença? Não, não vai, então não está na Bíblia. Professora, já me perguntaram, na Bíblia fala de seres extraterrestres, mas Morgana, tem que rir, é para rir. O que você acha de ET? Eu falei, eu não acho nada, meu filho. Está na Bíblia? Não, não está, não me interessa. Não me interessa. Oi, amor. Não, falou. Tá, mas tá aí. Então, a gente vai, Paula, crescendo, amadurecendo. Paula, eu já falei muita bobagem. Muita bobagem. Já tive muito entendimento errado, já fui muito religiosa. Já sacrifiquei muito a minha família, o meu marido, o meu casamento, por causa de religiosidade. Esse ano, o Espírito Santo falou assim, chega, vem cá. Vão mergulhar comigo. Deixa eu te mostrar como é que são as coisas mais embaixo. E eu falei, ok, tô indo com você. Porque mas aqui no caso, né, eu fico meio... que meu marido não é, então... eu não sei quando é o tempo que ele vai... Enfim, ele não nem mostra. Ninguém da minha família é, sou só eu. E os meus dois filhos... O meu filho menor, ele tem visão, ele me entrega palavras. De 5 anos, ele não sabe ler. Do nada, ele chega para mim e fala, mãe, Mateus, tal. Desse jeito. Aleluia. Sabe? Ele acorda e ele começa a falar alguma coisa. Ele tá aqui do lado, brincando, e você tá falando, e você falou uma frase, ele falou, mãe, é aquela frase que eu gosto, tudo posso naquele que fortalece, né? Eu nem sabia que ele tava prestando atenção em você na aula, e ele tava ali falando. Já o meu marido, quando eu vou na igreja, porque eu vou sozinha, ele brigou muito já no começo comigo, brigava assim então tá, ela vai na igreja, eu vou no bar, coisa que ele nunca fazia, nunca havia feito, de ir no bar, para ver se ela para de ir, e eu continuei, e aí depois eu dei uma parada, e agora quando eu sinto eu vou, ele, tudo bem, mas é complicado, porque daí eu também não sei como, enfim... Então, eu vou te dizer uma coisa. Isso que você falou agora, por exemplo, foi bem forte sobre o homem, né, que aceita e não aceita. Eu fico pensando em meu marido, então, Senhor, quando é que ele... Então, só ele que sabe? Só ele que sabe. E assim, primeira coisa que eu te falo, descansa no Senhor. Não se aflija por causa disso. Não se aflija, porque a gente não hoje eu descansei. Conhece. No começo eu era bem aflita, eu queria... É o que você falou, a religiosidade me fazia achar que, né...
Hoje eu descansei e falei, pá, assim como a preocupação das contas, do dinheiro eu não tenho que ter, também não vou ter. O Senhor sabe, eu tenho que ter a minha conduta para Ele ver em mim. E você vai orar. E aí eu vou te falar o que você vai orar. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Paulo ora assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então ele está orando para a igreja em Éfeso e ele está pedindo que Deus dê às pessoas que estão na igreja sabedoria espiritual e entendimento para que essas pessoas possam crescer no conhecimento de Deus. Oro para que o seu coração seja iluminado, a igreja, o coração da igreja de cada um que está ali seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. O que você vai fazer, Paula? Você vai colocar o nome do seu marido e dos seus filhos. Como é que seu marido chama? Júnior. Júnior. Então você vai pegar aqui no versículo 17. Efésios 1, 17. Peço que Deus, o Pai glorioso, ou você fala, Senhor, eu te peço que o Senhor dê ao Júnior sabedoria espiritual e conhecimento e entendimento para que ele cresça no seu conhecimento. Oro para que o coração do Júnior seja iluminado, a fim de que ele compreenda a esperança concedida àqueles que o Senhor chamou e a rica, gloriosa esperança que o Senhor deu ao seu povo santo. Amém. Quando você ora... E nunca me falaram isso, sabe? Na igreja, quando eu falava que as pessoas só falavam assim, em nome de Jesus ele vai vir. Continue orando em nome, mas não falava como é. Eu ficava, Espírito Santo, como que eu tenho que orar? Como é que eu tenho que fazer? É assim que você vai fazer. Você vai orar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra onde a medicina não penetra. Ela penetra onde a voz do homem não penetra. Ela vai aonde o pai não consegue ir, aonde a mãe não consegue ir, aonde a esposa não consegue ir, mas a palavra vai. Então, você vai orar a própria palavra de Deus. Você vai fazer só a adaptação. Eu vou fazer para você, tá? Eu vou mudar o texto para você. Eu já vou te enviar do jeito certinho para você orar. Ah, Cissa, mas isso aí não é a gente ficar repetição de palavras, não são vãs repetições? Não. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é orar a palavra. E a palavra de Deus, ela é eficaz. E qual a diferença de eficiência para eficácia? Eficiente, um funcionário eficiente é aquele que resolve o problema que está acontecendo na hora. Ah, sei lá, acabou a luz, o funcionário eficiente, ele acende a vela. E o que é a eficácia? É aquele que resolve o problema para nunca mais acabar. É o que vai lá e instala um gerador elétrico na casa ou na empresa. Pode acabar a luz, eu não quero saber se tem vela, se não tem vela, a luz está garantida. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela resolve de uma vez por todas. Não tem meio de caminho, não vai haver meia conversão, coisa horrível, eu falei meia. Não, nesse momento tá certo, meia conversão, metade. Não vai haver meia conversão do seu marido, é conversão inteira. Por quê? Porque a Paula quer não, porque é da vontade do Senhor, está escrito na palavra, é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Deus quer que o seu marido seja salvo. Às vezes o que está faltando é a gente lançar a semente da palavra. E rega como? Com ações de graças. Obrigada, Senhor, porque o meu marido já se converteu. Nunca mais, Paula, você vai dizer que o seu marido ou os seus filhos não se converteram. Nunca mais. Isso não existe mais na sua vida. Amém. Obrigada, Cissa. Obrigada. Tá? Meninas, alguma pergunta específica? Elisângela, você quer falar? Mas você está com cara de que quer falar, Elisângela. Liga seu áudio aí. Foi
está sendo muito gratificante, muito proveitoso. Eu estou muito surpresa, porque eu imaginava tudo, menos que fosse alguma coisa voltada para a palavra de Deus, né? Eu falei assim, nossa, gente, é realmente providência do Espírito Santo de Deus, você é realmente abençoada, porque, assim, Deus, sabe, eu estou sendo profundamente abençoada, estou aprendendo muito nesse instante, está me ajudando muito, E você sabe por que que você está sendo de sendo grande abençoada? valia. Sabe por que que isso está acontecendo? Porque você tem um coração ensinável. Porque você tem um coração de carne. Quem ainda carrega um coração de pedra jamais vai reconhecer o favor do Espírito Santo na vida de qualquer outra pessoa. Então, é por você, não é por mim. Tá? É só por isso. Muito obrigada. Estamos juntos, Espero que meninas. momentos como este se repitam É toda muitas sexta. e muitas vezes. Toda sexta, 3h30 da tarde. Estamos aqui. Mesmo nas férias, não tem tempo ruim, não. A gente está junto. Tá? Tem dia que vem algumas, faltam outras, e tá tudo certo. A gente vai fluindo. Permitindo Deus, eu quero estar presente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Então, meninas, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o conteúdo em si? Porque, assim, fica parecendo que a gente fugiu um pouquinho daquela linha do falso eu, mas a gente não vai desenvolver consciência se a gente não entender dessas coisas. Eu sei que... Cissa, Oi, Vânia. a minha palavra, assim, é gratidão. Gratidão, assim, eu estava vendo esses dias, né, desde o início que a gente, né, nós começamos esse grupo, que a gente está junto desde o início, né, e eu comecei, assim, a agradecer a Deus, né, agradecer por esse grupo, por cada vida, por cada mulher, né, porque quando você decidiu mudar de nome, né, que Casa das Mulheres. Então, assim, eu me sinto como se a gente está em casa. Eu sinto assim como que assim a gente é uma família. Apesar da gente não nos conhecer pessoalmente, mas assim, mas eu tenho amor por você, eu tenho amor por cada pessoa assim que como se manifesta no grupo. E assim, e eu tenho crescido bastante, assim, aprendido muito. Eu já tenho assim mais de 15 anos que eu vou na igreja, mas assim, eu nunca fui aquela pessoa assim muito processual na igreja. Eu vou nos cultos, amo a palavra, sabe? Mas assim, a partir desses tempos assim que eu comecei a participar da mentoria, a participar desse nosso grupo, eu sinto a diferença em mim, entendeu? Então, assim, o que eu quero te dizer é gratidão. Uma outra coisa, quando você começou a live, que a gente estava falando sobre o Espírito Santo, né? Alma, corpo e espírito, né? E então, assim, isso me abriu muito entendimento. Apesar de, assim, há anos que eu já ouvia falar, né, nas pregações sobre isso, mas eu tinha sempre uma dúvida. Eu sempre tinha aquela dúvida sobre isso, sobre Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que eles, né, são três em um, né, são triuno, mas eu ficava naquela dúvida, entendeu? Mas assim, hoje eu tive um esclarecimento, Amém. né? Então, assim, primeiramente agradecer a Deus, né, por estarmos aqui, a você e a todas nós, né? É isso, gente. Esse grupo só existe por cada uma de nós que está aqui. No geral, eu acabo falando mais, tá? Mas esse grupo, ele depende. A vida desse grupo, ela flui em cada uma das meninas que estão aqui. Quantas vezes, né, rola uma conversa ali dentro do grupo mesmo, alguém lança alguma necessidade, as outras sempre vêm em socorro, existe uma predisposição em ajudar uma outra ali gigantesca. Né? Então, a vida desse grupo está em cada uma de nós. Eu estou pensando, depois eu vou pedir a vocês, para vocês irem postando no grupo para mim, um pequeno vídeo
falando sobre como tem sido esse trabalho, tá? Porque eu vou começar a desenvolver novamente o trabalho de mentoria individual. Ó, a outra falando sozinha aqui. Então, depois eu vou colocar lá no grupo e pedir para vocês, para que vocês me mandem um pequeno vídeo dando o testemunho de vocês, de como que é o nosso trabalho, o que acontece aqui, de qual foi a transformação que aconteceu na sua vida depois que a gente começou a desenvolver esse trabalho, porque eu vou precisar desse material para poder criar mesmo a minha mentoria individual, entendeu? E aqui no grupo, depois, se alguém quiser fazer a mentoria individual também, a gente conversa, a gente vê como é que a gente faz isso, tá? Aí eu queria pedir essa gentileza para vocês e avisar. De novo, vou colocar lá no grupo, que hoje o pastor Carlinhos vai fazer uma live 7 horas da noite. O Instagram da igreja, eu vou colocar embaixo o link para o Instagram, se alguém quiser entrar, é Jeruel, Juiz de Fora. Aí a gente assiste a live lá depois, quem quiser, tá, gente? A gente é muito livre para isso, vocês sabem disso. Tá bom? Então, um beijo, daqui a pouco eu tô salvando aqui. Hoje eu tô menos enrolada que na semana passada, aí eu já vou ver se eu posto hoje mesmo, tá? E a gente vai se falando, ok? Então, deixa eu fechar a gravação aqui. Ah, a nossa foto, pera. Tem a nossa foto.